Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe vocês. Chegamos com a nossa live de todo dia, meio-dia. Nos últimos dias eu não consegui fazê-la, né? Semana passada inteira nós não tivemos, mas aqui estamos. Deus abençoe vocês. Deixa eu ver quem já está com a gente aqui. A Jarilda Santos, Zete Freitas, Cícera Amaral, Joana. Deus abençoe. Edissônia. Sarou, irmã Edissônia, como é que tá a coluna? No Instagram eu tenho a Cleidiane Dias, Edilene, Moisés, Edileuza, sejam bem-vindos. Digam para mim como está chegando o sinal aí, por favor. Se o sinal está bom, se o áudio está bom. Reinildo Soares, me deem essa noção aqui. Boa tarde, na paz do Senhor, a paz do Senhor, Deus abençoe. Erilson, o sinal tá bom, né? E no Instagram deve estar chegando bom também. Muito bem, Deus abençoe vocês. Agora me digam onde vocês estão. Teófilo Otoni, Salvador, Ibirité, Minas Gerais, né? Deixa eu ver aqui. Salvador novamente, São Paulo, Jatobá, Pernambuco, Campinas, maravilha, Brasília, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Caldas Novas, Goiás, São Paulo, Guanambi, Bahia, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Águas Lindas de Goiás, Estados Unidos da América, Campinas, Cubatão, Feira de Santana. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Chegamos para o nosso encontro de todo dia, meio-dia, e a partir de hoje nós vamos estabelecer uma temática para as nossas lives. Eu vou conferir aqui para eu compartilhar com você. Nós vamos estabelecer uma temática para as nossas lives, de modo que cada dia da semana eu vou falar sobre um assunto específico, tá bom? Por exemplo, deixa eu localizar aqui o que eu compartilhei com o pessoal para poder alinhar isso aí. Se eu achar, né? Mas vamos lá. O fato é que toda segunda-feira o assunto vai ser família, tá? Toda segunda-feira o assunto vai ser família. Eu vou encontrar aqui os temas. Deixa eu procurar aqui agora, que aí eu acho mais fácil. Enquanto vocês vão chegando aí, vai mandando o link para algumas pessoas, tá? Manda o link aí para algumas pessoas. Convida alguém para estar com a gente no Instagram, no YouTube. Aqui, ó. Toda segunda-feira o assunto vai ser dentro do âmbito de família. Toda terça-feira, teologia bíblica. Toda terça-feira, teologia bíblica. Toda quarta-feira, nós vamos falar algum assunto relacionado à inteligência empresarial. Toda quinta-feira, nós vamos falar na área de ministério, inteligência ministerial. E toda sexta-feira, a gente vai falar dentro do âmbito, no espectro do desenvolvimento pessoal. Então, eu sei que você não vai lembrar disso, mas não tem problema. Quem tem que lembrar sou eu, né? Mas nós estaremos hoje, toda segunda-feira, o nosso assunto vai ser voltado para a ambiência de família, vida conjugal, casamento, filhos e assim por diante, né? Economia doméstica. Então seja bem-vindo, vem para cá. Hoje o tema do nosso encontro é casamento jurídico, casamento bíblico. Vamos pensar nisto. Eu vou aguardar mais um minutinho para você trazer mais pessoas para cá. Eu vou utilizar um pouco da nossa lousa para fazer algumas anotações também. Deixa eu ver se está tudo normal ali. Muito bem. Deus abençoe, forte abraço. Gouveia, Minas Gerais, Nova Almeida, Serra, no Espírito Santo. Vamos lá.
Araraquara, Mantova, na Itália. Manda o link aí para algumas pessoas. Manda o link, tá? Deixa eu perguntar ao pessoal aqui se as inscrições para o curso ainda estão abertas. Tá bom? Aracaju, Sergipe. Muito bem. Gente, veja só. Salmo de número 127. Abre comigo a sua Bíblia. Toda segunda-feira nós vamos falar no espectro da família. Tá bom? Vamos lá. No espectro da família. Salmo 127, versículo de número 1. Eu quero a sua participação. Eu quero a sua participação, tá bom? Salmo 127, versículo 1. É muito conhecido. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, algumas versões dizem na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os inimigos à porta. O Salmo 127 e o Salmo 128 são salmos considerados salmos da família, tá? E aí nós vamos trabalhar um pouco hoje a perspectiva de casamento na perspectiva jurídica e na perspectiva bíblica. E por que essa abordagem? E tem diferença? Se você analisar bem, nós só tratamos de casamento e divórcio na perspectiva jurídica. Até quando a gente utiliza a Bíblia, é para encontrar respaldo para ser favorável ou contrário à perspectiva jurídica. Porém, eu gostaria de lembrar e trazer para você algumas informações importantes. Por exemplo, o casamento jurídico no Brasil, conforme nós conhecemos, o casamento civil, ele existe no Brasil a partir dos anos 1938, 38, 39, né? Te pergunto, e antes? E antes? Se a gente analisar o desenvolvimento da prática do direito no Brasil, você vai perceber que o casamento civil está empalidecendo. As novas designações do direito, leis, reformulações, decretos, interpretações que têm sido postas em evidência no ambiente jurídico, tornaram o casamento civil, dentro da sua formalidade conservadora, mais pálido, ampliou bastante o leque, de maneira que o casamento civil, conforme nós conhecemos, já não caminha sob as mesmas perspectivas jurídicas, porque o leque foi ampliado de uma forma bastante considerável e, de certa forma, enfraquecido dentro da sua estrutura compacta. Então, o casamento jurídico não é exatamente, ou não caminha exatamente na mesma perspectiva do aspecto bíblico. Eu quero até dar uma sugestão a vocês,
eu queria dar uma sugestão a vocês. Eu tenho um tema de pregação que vale a pena você assistir. Casamentos de papel. Acho que você deveria assistir essa mensagem, tá? Casamentos de papel. Assiste lá. Então, a maioria das vezes que a gente discute permanência do casamento, dissolução do casamento, divórcio é pecado, divórcio não é pecado, a nossa discussão usa a Bíblia para aplicar no aspecto jurídico, mas não analisa estritamente o aspecto bíblico da questão. O aspecto espiritual. Tem uma outra mensagem minha que também está no canal e eu queria que você assistisse ela, tá? E depois eu vou até pedir para a minha equipe aqui dar um destaque nessas mensagens, que é: casamento é mais espiritual do que físico. Compreender a perspectiva bíblica acerca do assunto é muito importante, porque a nossa discussão caminha na perspectiva jurídica. Então eu quero fazer um paralelo entre ambos os aspectos para que você faça uma análise, a gente saia daquela visão religiosa do cenário, porque vamos analisar uma outra coisa. O casamento religioso, a cerimônia do casamento diante de um sacerdote, conforme nós conhecemos, foi estabelecido, foi instituído pela Igreja Católica lá pelos idos de 1200, 1300, já da era cristã, e tinha a intenção mais de estabelecer controle. E eu não vou entrar nessa demanda aqui agora, porque se eu entrar nessa demanda aqui agora, eu vou mexer com um arsenal diferente, mas o propósito era mais estabelecer controle sobre as famílias, sobre a propriedade que as famílias tinham e que era de interesse, então, da igreja que estava ampliando os seus termos, do que pensando no seu aspecto espiritual. Então, para nós entendermos a perspectiva jurídica, teríamos que construir uma história de como isso funcionava nos dias dos patriarcas, porque tem um aspecto jurídico aí. Como isso acontecia nos dias da lei mosaica e trazer da história o seu aspecto jurídico. O fato é que hoje nós precisamos compreender que o casamento civil, ou a chamada união civil, é visto no ambiente do direito como um contrato entre duas pessoas que tradicionalmente se unem com o objetivo de constituir família. Em suma, em resumo, esta seria uma definição. Entretanto, a definição exata de casamento no ambiente jurídico varia historicamente entre as culturas. Por exemplo, vamos entender que até pouco tempo atrás, na maioria dos países, o casamento, juridicamente, era uma união sancionada entre um homem e uma mulher, com ou sem filhos, mediante a comunhão de bens para a vida. No ambiente jurídico, essa definição já sofreu alterações drásticas nos últimos 15, 20 anos. Tá? A Constituição ainda imprime e estabelece que é a união entre um homem e uma mulher. Mas nós sabemos que já existem práticas sob decretos do ambiente jurídico, do casamento civil, a união civil acontecendo entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. E já existem projetos e defesas de lei dentro do espectro jurídico e civil, querendo defender a ideia do casamento entre uma pessoa e um animal, entre uma pessoa e mais 2 ou 3 pessoas, é o chamado poliamor, e assim por diante. Então o ambiente jurídico distingue-se, e muitas vezes distingue-se de maneira confrontadora do conceito bíblico de casamento. Por isso que a gente precisa, como igreja, parar de analisar a coisa apenas juridicamente
e analisar estritamente biblicamente. Porque, embora estejamos subalternos à Constituição do país e às suas leis, a nossa lei suprema é as Sagradas Escrituras. E um detalhe: ninguém é obrigado a crer na Bíblia. Se você não é cristão e se você rejeita a Bíblia, é um direito teu. Mas se eu sou cristão e tenho a Bíblia como livro de regra, de prática e fé, portanto, a lei suprema da minha vida está impressa e expressa nas Sagradas Escrituras. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aí. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aí. Então, por exemplo, vocês estão calados sobre o assunto. Vamos lá. Até o século XIX, o casamento era visto nas sociedades ocidentais apenas como um acordo comercial entre duas famílias, entre dois clãs, entre dois reinos, apenas com o propósito de fortalecer as duas famílias, fosse comercialmente, fosse politicamente ou da perspectiva de guerra, da perspectiva militar. Não havia o pensamento e o conceito de romantismo. As moças eram oferecidas em casamento a um cidadão e elas iam conhecer o cidadão no dia do casamento. O conceito de romantismo no casamento vem incrivelmente, né, ganha força no Ocidente a partir dos contos orientais, das 1001 Noites. Então a gente passa a compreender o casamento, estou falando agora sociologicamente, civilmente, passa a compreender o casamento com a necessidade de ambiência de romance a partir do final do século passado, do século XIX. Por isso que, presta atenção, juridicamente se torna cada vez mais simples dissolvê-lo. Se torna cada vez mais líquido. Mesmo porque já diz o pensador da sociologia que nós estamos vivendo numa sociedade líquida. E quem vive numa sociedade líquida não perde tempo com feridas. Esse é o ambiente civil, é o ambiente jurídico. Entretanto, é preciso lembrar, e vale a pena ressaltar, que até a terminologia casamento, se analisada numa perspectiva etimológica, ela está intimamente relacionada com a cultura judaico-cristã. Então, é muito importante analisar, e eu não consigo entender muito bem, como que pessoas que rejeitam a cultura judaico-cristã querem discutir casamento, já que o próprio termo, etimologicamente, está muito relacionado à cultura judaico-cristã. Tá? Então, estou fazendo uma análise aqui da perspectiva jurídica. Ainda não falei do que a Bíblia diz sobre isso. E toda segunda-feira nós vamos conversar aqui sobre família. Toda segunda-feira nós vamos conversar sobre família. Vamos lá. Vamos lá. A Tamires pergunta aqui, na questão da liberação, como o senhor disse, que a Constituição está liberando diferentes tipos de casamentos em outros países, a validação ou a seriedade permanece a mesma? Como o senhor vê isso? Se eu estiver falando da perspectiva bíblica, a validação e a seriedade do assunto é a mesma, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3. Né? Da perspectiva jurídica, no campo do direito, está mudando muito e vai mudar mais. Como eu disse, vai empalidecer cada vez mais no Brasil e em outras nações. Em algumas nações isso já está muito à frente, inclusive, a coisa acontece assim. Já tem nações do mundo que um divórcio pode acontecer por telefone. Ligou na autoridade ou no órgão responsável, comunica o desejo, emite-se o divórcio
E o camarada ou ela chega em casa à tarde e a fechadura da casa já foi trocada. Aí, claro, existem condições que envolvem o direito de cada um, a proteção do direito de cada um, a integridade de cada um, se tiver filhos, né? Existem regras específicas, mas o fato é que, do ponto de vista civil, as mudanças nos últimos 10 anos, principalmente, os últimos 15 anos, têm sido drásticas, rápidas e vão continuar acontecendo. Tá bom? Agora, do ponto de vista bíblico, o que a gente pensa? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? O que a Bíblia orienta? Qual é o conceito bíblico de casamento e de família? Porque, do ponto de vista jurídico, civil, nós estamos vivendo mudanças consideráveis. Né? Deixa eu ver aqui. Olha, eu já troquei a fechadura. Viu só? Baseado no que é ligado na terra e é ligado no céu, a igreja pode fazer um casamento sem a necessidade de ir ao cartório só para a união ter valor na questão espiritual. Bom, o Código Civil, o novo Código Civil, e agora eu teria que lembrar o artigo, eu não sei se é 1715, 1716, se alguém meu estiver ouvindo aí na secretaria da igreja, me dá uma ligadinha aqui, ou manda uma mensagem para mim, para me dizer aí especificamente o artigo. O novo Código Civil reconhece claramente o casamento religioso com o mesmo status, desde que dentro do cumprimento de algumas regras específicas, inclusive a garantia de que os nubentes não tenham impedimento civil. Né? Então já existe essa validação, essa instituição é obrigada a estabelecer um termo, tem que ser construído um termo de casamento, tem que ser uma cerimônia pública, ou seja, aberta ao público, não pode ser secreta, tem que ter testemunhas, tem todo esse aspecto a ser considerado, mas o casamento religioso ganha o mesmo status de importância. Mas o que eu quero que vocês entendam não é estritamente o civil letra. Tem o civil, o aspecto mental disso. Mesmo o casamento feito numa instituição religiosa, com o conceito de casamento religioso, mentalmente, a nossa cultura nos diz que esse casamento deve ser preservado por causa do papel assinado. O que eu quero mostrar para vocês é que o casamento bíblico vai além do papel assinado. Tem uma responsabilidade e uma perspectiva espiritual muito mais ampla. É disso que nós vamos falar aqui. E eu não vim aqui defender que você vai ficar num ambiente onde você sofre tortura. Por outro lado, ambos os cônjuges são estritamente responsáveis pela saúde do ambiente da família. E destaque-se nisto a saúde dos filhos. Saúde mental, emocional, espiritual, social, financeira, né? Tudo isso está em questão. Tudo isso está em questão. Agora vamos lá. Do ponto de vista bíblico, o que a Bíblia diz sobre isso? Enquanto a gente muda de coluna, deixa eu te falar que nós estamos com o curso Descobrindo a Bíblia, com as inscrições abertas. O curso Descobrindo a Bíblia é composto de 10 módulos. Cada módulo tem entre 4 e 5 aulas. Nenhuma aula é inferior a 30 minutos, nenhuma delas. Você vai aprender a manusear a Bíblia enquanto livro. As inscrições estão abertas. Você consegue, o valor do investimento que nós estabelecemos foi de R$ 597 para o curso completo. Mas nós ainda estamos com uma promoção por 12 parcelas de R$ 34,70. Ou à vista, R$ 347. Então, se você estiver no YouTube e no Facebook, clica no link que está subindo aí. Clica no link que está subindo aí e se inscreva agora. Vamos lá. Eu já mudou minha vida esse curso. A Cassiane quem está falando. E aí, ó.
Então se inscreve agora. Deixa eu perguntar para quem está no Instagram qual é qual é a palavra que você digita aí, tá? Eu acho que é eu quero. Digita no Instagram aí a palavra eu quero, tá? Josilene, se você comprou o curso e não teve acesso, tem alguma coisa errada. Então, uma sugestão. Ah, tá. Obrigado. Não foi o nosso. Então, ok. Porque eu já ia lhe encaminhar para o setor de suporte, tá bom? Vamos lá. Então, nós precisamos fazer uma distinção entre o casamento. Clica aí no link e se inscreve. É preciso haver uma distinção. Eu não estou desprezando o conceito jurídico de casamento, não, tá, gente? O que eu estou pontuando é que, como cristãos, a nossa preocupação mais profunda deve ser com o conceito bíblico sobre isso, tá? Quem está no Instagram, digita a palavra eu quero. Quem está no YouTube, no Facebook, clica aí no link. Amanhã, a nossa aula aqui vai ser dentro do campo da teologia bíblica. E eu espero você. Então vamos lá. Biblicamente, aliás, ainda é um conceito filosófico, sociológico, tradicional, que a família é a base mais fundamental das relações humanas. A família é a base mais fundamental das relações humanas. O casamento, por sua vez, é a coluna de construção dessa base, ok? Nada no mundo material, vamos agora para a perspectiva bíblica, nada no mundo material prefigura de forma tão bela o relacionamento entre Cristo e a igreja e entre Deus e Israel. Quando a gente olha na perspectiva bíblica, Deus se apresenta no Antigo Testamento como esposo, tendo Israel como sua esposa. O livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Oséias, o livro do profeta Ezequiel, retratam o casamento de Deus com Israel, a infidelidade de Israel, o perdão de Deus a esta infidelidade, a reincidência na infidelidade, Deus dando a Israel carta de repúdio, dando a Israel carta de divórcio. Então, o retrato da relação de Deus com a nação de Israel é dentro do álbum de um casamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Cristo é apresentado como noivo, como esposo, e a sua igreja como noiva e como esposa. Entende? Então, nós precisamos compreender e colocar em prática Efésios capítulo 5, versículo 22, 23 a seguir, até o 31, Paulo descreve a relação da igreja com Cristo, tendo o casamento como um paralelo. E é muito interessante que em todas as vezes que Deus faz uma aliança com alguém na Bíblia, ele inclui a descendência. A descendência está envolvida nesta aliança. Deixa eu dar uma pausa. O estudo que eu ministrei quinta-feira para o louvor vai para o canal. Eu vou até, imagino que já tenha ido, mas eu vou conversar aqui com o pessoal para saber, tá bom? A mensagem de ontem deve chegar no canal aí, eu imagino que amanhã, né, Tim? Amanhã a mensagem de ontem estará no canal, tá bom? Vamos lá. O intuito de Deus sempre foi o intuito de abençoar e salvar a nossa família. João capítulo 4, versículo 15 ao versículo 18, as Sagradas Escrituras mostram para nós, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, João 4, 15 a 18, e quando Jesus vai falar de salvação, ele pergunta, cadê teu marido? Jesus não queria pegar na mão do marido da mulher e dizer prazer em conhecer. Jesus está sinalizando que o plano da salvação envolve a nossa família. Atos 16, 31, quando o carcereiro diz, que farei? Paulo diz,
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Clica no link que está subindo no YouTube aí, e você que está no Instagram, digita a palavra eu quero. Se inscreva no curso Descobrindo a Bíblia. Entretanto, gente, vamos perceber que toda essa mudança no cenário civil, no cenário jurídico, que impacta social e filosoficamente a sociedade odierna, a sociedade moderna, com toda essa variação e evolução para alguns, à luz das Sagradas Escrituras, nós poderíamos chamar de involução. O que tem acontecido é que a família está exposta a uma série de novidades que terminam deflagrando e fragilizando a estrutura e a ambiência do casamento, da educação de filhos, da estrutura familiar. E eu não falo só do casamento ou da família, me referindo aos casados, eu me refiro também àqueles que são solteiros, porque todos fazem parte de uma célula familiar. Se essa célula familiar se desintegra, existe uma desconstrução da base e isso compromete. Então, segundo a Bíblia, vamos lá? Segundo a Bíblia, o casamento ou uma família é formada de pai, mãe e filhos. À luz das Sagradas Escrituras, a família é uma instituição divina, ou seja, algo idealizado por Deus. Em outras palavras, a família é uma invenção de Deus e não do ser humano. Agora eu estou falando biblicamente. E pelo amor de Deus, quando eu falo de família, eu estou falando de todas as pessoas, porque todos fazem parte de uma célula familiar. Não é? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, o Senhor Deus diz assim, ó: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então observe nesse texto que quando o Senhor cria o homem e a mulher, ele cria macho e fêmea. Criou Deus o homem, macho e fêmea os criou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Essa é a ordem divina. É aqui que começa, na perspectiva bíblica, o conceito de família e de casamento, que é antes de qualquer conceito jurídico. Mesmo antes de haver o antiquíssimo Código de Hammurabi, já havia uma prática, vamos chamar do ambiente do direito, primitivo, obviamente, mas cada cultura tinha as suas regras civis, sociais, para estabelecer parâmetros e dirigir a estrutura da família. Mas no ambiente bíblico, ou no cenário bíblico, isso antecede qualquer conceito social, jurídico ou filosófico. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 24, Deus estabelece uma premissa, que essa premissa está firmada no plano divino, na perspectiva divina. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Essa é a perspectiva bíblica, é a premissa bíblica, que Jesus repete em Mateus capítulo 19, versículo 6, e Paulo utiliza o mesmo ponto de raciocínio em Romanos 7, 2 e 3, para assegurar que quando há o casamento, nubentes
vivem um processo, uma espécie de ruptura da sua base familiar para construir um outro núcleo familiar. Entende? Aqui a irmã perguntou, segundo a Bíblia, deixo de ser família porque sou divorciada? Óbvio que não. É por isso que eu estou dizendo que existe uma diferença na perspectiva jurídica e na perspectiva bíblica. Porque todas as pessoas, quem já casou, quem nunca casou, quem é divorciado, quem está em crise, faz parte de uma base familiar. Existe uma célula familiar. Filhos, tá? Irmãos, pais, todo ser humano está dentro de uma célula, de um núcleo familiar. Agora, quando existe um divórcio, por exemplo, esse núcleo foi trincado. O que acontece? Esse núcleo, de alguma forma, foi prejudicado por circunstâncias que podem ser as mais diversas. É o plano de Deus que isso aconteça? Obviamente que não. Obviamente que não. Acontece, disse Jesus, por causa da dureza do nosso coração. Mas o fato é que nós fazemos parte de um ambiente familiar. A vida íntima de um casal, por exemplo, na Bíblia, é chamada de dívida. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz no versículo 2 e versículo 4, que cada um pague, o homem pague à mulher a sua devida recompensa, dívida, assim como a mulher ao seu marido. Então a Bíblia está chamando essa vida íntima de dívida. É um tributo a ser pago. À luz das Sagradas Escrituras, esse tributo precisa ser pago dentro do ambiente do casamento, dentro do ambiente da família. Entende? Agora, o que eu preciso que você entenda nessa perspectiva que eu estou analisando é que o casamento bíblico não segue exatamente as mesmas égides ou a mesma égide do casamento jurídico, porque o casamento jurídico civil está passando por mutações, por processos de transformações. Considere isso evolução ou involução dentro da perspectiva que você tem à luz das Sagradas Escrituras. Mas o casamento bíblico, dentro da perspectiva bíblica, a família é uma base que não pode ser desconstruída e que não pode ser rompida. Nós já vamos terminar a nossa aula de hoje, porque já tem aí aproximadamente 45 minutos. Toda segunda-feira eu vou falar desse assunto, então na próxima segunda-feira eu vou continuar estendendo o leque aqui. Mas o que eu quero que você entenda dentro disso é que Deus estabelece a família. Para quê? Por que Deus estabeleceu a família? Por que Deus constituiu? Porque Deus teve aí, eu vou chamar aqui de ideia, de desenvolver um plano a que ele chama de família. Por quê? Isso a gente vai estudar segunda-feira. Então o que eu estou te mostrando hoje é a diferença na perspectiva, porque eu tenho analisado aí pregações, livros, estudos e tal, e tal, e tal. Mesmo quando se discute casamento, divórcio, crise, vida conjugal, se discute tendo o aspecto jurídico como a coroa e o aspecto bíblico apenas como argumento. E é diferente. A coroa é o aspecto bíblico. O casamento e família que nós temos que analisar é na perspectiva bíblica, sem desprezar o aspecto legal, jurídico, porque nós somos submetidos a aspectos legais e jurídicos, mas a guia, ou o guia básico e fundamental da vida do cristão é as Sagradas Escrituras. Não, eu não concordo com a Bíblia, eu não creio na Bíblia, é um direito seu, eu já disse. É um direito seu. Entende? Outro dia alguém foi conversar comigo sobre esse assunto, e aí discutindo que não concorda com o conceito bíblico e tal, eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Você vai num clube social?
O clube social tem as suas regras internas. Você não concorda? Você não frequenta ele. Você não se torna persona non grata só para ser birrento. Vou dar um exemplo aqui. Você vai num templo budista. Dentro da cultura, da filosofia e da doutrinação do budismo, lá no templo você está proibido de matar, por exemplo, uma aranha, um rato que apareça. Por quê? Porque dentro da perspectiva da doutrina budista pode ser a reencarnação de um ancestral. Ah, não concordo. Você não vai. Você respeita. Gente, eu não vejo por que a dificuldade de discordar respeitando. Então, não concordo com o que a Bíblia diz. Eu não aceito o que a Bíblia diz. É um direito seu. Porém, para o cristão, o guia de regra para a vida e prática na fé é a Bíblia Sagrada. Entende? Então, nós precisamos ficar com aquilo que a Bíblia diz. Ok? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Nós vamos tratar disso, Tamires, em outra aula, que a gente vai tratar sobre esses assuntos dessas dissoluções, né? E essa coisa toda, tá bom? O que eu quero agora, o que eu fiz hoje foi apenas um paralelo. O casamento jurídico trabalha nessa perspectiva, na verdade ele é um contrato social que visa proteger o direito das partes, tá? Que visa proteger o direito das partes. O casamento bíblico já trabalha, ou o casamento no conceito bíblico, já trabalha uma perspectiva muito mais ampla. E é isso que a gente vai conversar toda segunda-feira e Deus vai nos ajudar a entender e a corrigir a nossa rota. Vamos lá. Você se inscreve agora no curso Descobrindo a Bíblia. Entra agora aí, clica no link que vai subir. Você que está no Instagram, eu disse errado. Você não escreve a palavra eu quero, você escreve a palavra curso. Digita aí no Instagram a palavra curso, tá? E toda segunda-feira, meio-dia, nós vamos falar aqui sobre família. Toda terça-feira, meio-dia, nós vamos falar aqui de teologia bíblica. Toda quarta-feira, meio-dia, nós vamos falar de inteligência empresarial. Toda quinta-feira, meio-dia, nós vamos falar de inteligência ministerial. Toda sexta-feira, meio-dia, nós falaremos sobre desenvolvimento pessoal. Essa é a temática de nossa aula de todo dia, meio-dia, tá? Clica no link, você que está no Instagram, digita a palavra curso e vamos lá. Eu espero você aí. Eu vou pedir, deixa subir aqui o link do curso, que eu vou pedir para Timóteo subir daqui a pouquinho o link da reforma. Consegue, Timóteo? Vou dar aqui um minutinho, porque nós estamos em reforma na nossa igreja aqui em Feira de Santana. Eu tenho um compromisso mensal relativamente alto, todo mês. Eu acredito que você pode me ajudar a pagar essa conta. Nós estamos construindo salas infantis, banheiros adequados para pessoas com deficiência física, né? Na verdade é PCD, né? Pessoas com deficiência, reformando o templo, deixando ele bonito. E eu preciso da sua ajuda. Deus tem abençoado a sua vida a partir dessa casa e eu gostaria que você investisse com a gente. Então você pode, eu vou subir o link. Quando você clicar no link, você vai para uma página que você vai dizer com quanto você pode contribuir, quantas vezes você pode fazer, né? Gera o boleto, você recebe no seu e-mail, no seu WhatsApp e você faz a sua oferta. R$50, R$100, R$1.000, 50 mil. O fato é que eu desejo concluir essa obra no tempo estabelecido, sem comprometer a lisura, a credibilidade. Então, me ajuda nisso. Eu vou pedir aí para Timóteo subir o link
para a sua contribuição na reforma. Me ajuda nisso aí, tá bom? Investe com a gente, em nome de Jesus. Conteúdo programático do livro. Eu posso, para eu te dar o conteúdo programático do livro, eu teria que tomar mais uns 30 minutos aqui, ou pelo menos uns 15 minutos. E nós não temos mais isso. Mas eu queria te dizer o seguinte, são 10 módulos, tá? Cada módulo tem, em média, 4, 5 aulas. Eu vou dar só o título dos módulos. Módulo 1, Análise Geral das Escrituras. Módulo 2, O Livro, que são 5 aulas. Módulo 3, Panorama do Antigo Testamento 1. Módulo 4, Panorama do Antigo Testamento 2. Módulo 5, Panorama do Novo Testamento. Módulo 6, a Bíblia como Palavra de Deus, 4 aulas. Módulo 7, Por que cremos na Bíblia, 5 aulas. Módulo 8, a Bíblia é a Palavra de Deus, 5 aulas. Módulo 9, o canon da Bíblia na história, 5 aulas. Módulo 10, Cultura Bíblica e Aplicação Prática, 5 aulas. No total são 45 aulas, salvo engano. Nenhuma aula é inferior a 30 minutos. Você vai estudar a Bíblia comigo. Todas as aulas já estão disponíveis, já estão gravadas. O professor é o pastor Josué, tá bom? E você vai estudar a Bíblia com a gente. Então, clica no link do curso, garanta já a sua vaga. Você que está no Instagram, digita a palavra curso. Eu vou pedir agora, libera aí, Timóteo, o link da reforma, por favor. Eu vou dar um minutinho e a gente encerra, tá bom? Aí, ó, clica no link da reforma, investe com a gente, Eu preciso estar aí também no Instagram, ó, o link, investe conosco, tá? Me ajuda. Dia 15, nós temos um compromisso todo mês, tá? Ao longo aí eu nem lembro quantos meses são, mas me parece que são 20, 28 meses, 30 meses, tá? Da nossa reforma, e todo mês, dia 15, nós temos que pagar esse boleto, e eu vou lhe pedir para você nos ajudar nisto, com aquilo que Deus colocar no seu coração e você tiver liberdade e possibilidade de fazê-lo, tá? A inscrição, eu não sei por quanto tempo estará aberta, o acesso ao curso por 1 ano, tá? Já a mentoria bíblica, nós teremos aula hoje à noite, querendo Deus, tá? Para pagar parcelado, precisaria ser com o cartão, tá bom, Jaqueline? Deus abençoe. Um abraço, fiquem com Deus. Alguém está falando aqui que o link da reforma não está indo. Fiquem com Deus no Instagram, Timóteo. Amanhã estaremos meio-dia, se Deus quiser. Um forte abraço. Fiquem na doce paz.